Muito boa noite, muita paz a todos do Facebook, como também do Instagram, onde nós estamos começando agora a nossa live costumeira dos dias de domingo, onde nós procuramos fazer a interpretação do Evangelho, versículo por versículo, para os dias atuais. Nós sabemos, que Jesus Cristo não deixou nada escrito e que somente depois de 30 anos é que foram encontrados os primeiros evangelhos, vamos assim dizer. E de lá para cá, nós estamos estudando, devido às vidas que nós já vivemos, e nós ainda não conseguimos penetrar, adentrar a esses ensinamentos, essa compreensão que Jesus Cristo quis nos oferecer. Porque sem a compreensão do Evangelho, nós não nos fortaleceremos para enfrentarmos as dificuldades inerentes a todo espírito. Tudo criado por Deus luta dentro do seu próprio reino. E nós também não poderia ser diferente. Então, o mineral, o vegetal, o animal, todos eles evoluem. Então, sabemos que o carvão de pedra passa mais de 1000 anos, milhões de anos, para se transformar num diamante. Então, é um processo de crescimento, em que todos nós nos encontramos. Então, forte, Eliette, boa noite, muita paz. Deixa eu olhar aqui, esse outro aqui. Boa noite também, a todos, que estão entrando nesse momento aqui, para que nós possamos entender melhor, um pouco do Evangelho. Mesmo que Jesus Cristo tenha revestido todos os seus ensinamentos através de parábolas, que são alegorias, para que nós assim pudéssemos compreender. Todo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um convite à caridade, ao amor ao próximo, à humildade e à simplicidade. Todo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos leva a esse despertar espiritual. Porque o despertar material nós estamos muito bem até despertos. Mas o despertar espiritual, do qual todos nós somos espíritos, se somos espíritos, somos eternos. Somos eternos. Nós somos espíritos vivendo experiências materiais, vivenciando experiências físicas, para o engrandecimento das nossas almas, dos nossos espíritos. Então, a live de hoje é a parábola das bodas e nós vamos procurar trabalhar assim, explicar versículo por versículo, para que nós entendamos realmente o que o nosso mestre, nos deixou. Lógico que nós ainda não temos essa capacidade de chegar chegar à profundidade que o nosso mestre colocou, porque Jesus é o mestre maior. O Alexandre, boa noite, Alexandre, muita paz, meu irmão. Bom, então vamos fazer a nossa prece, de agradecimento a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, a todos os anjos, os espíritos protetores e guias, que nos guiam, que nos intuem, e como também os espíritos responsáveis por esse trabalho de domingo. Então vamos agradecer novamente a todos esses benfeitores espirituais. Graças a Deus. Bom, parábola das bodas. Mateus e Lucas foram os dois evangelistas que contaram essa parábola. Também conhecida como a parábola dos convidados. Na verdade, Jesus Cristo, ele sintetizou, porque nessa parábola
Porque todos nós somos convidados ao reino dos céus, que está dentro de nós. Todos nós. Então, como ele costumava fazer muito bem, ele revestia, ele contava uma história. Contava uma história para que aqueles que estivessem com ele ali naquele momento pudesse, na verdade, né, compreender as suas propostas de nos levar ao autodescobrimento. E, consequentemente, ao autodescobrimento, nós chegaremos à autoiluminação. Nós não fomos criados para sofrer como nós sofremos, toda a humanidade, principalmente agora nessa pandemia, né? Tudo tem uma razão de ser, nada acontece por acaso, né? Nós conhecemos os reinos, mineral, vegetal, animal, e hoje o hominal, são os reinos que nós conhecemos. Todos eles passam por um processo de crescimento, de despertar, de evolução. Certo? O e-mail é jobrane57@gmail.com, viu? Jobrane, tudo minúsculo, JOBRANE57@gmail.com, certo? Pois bom, vamos começar, né? Vamos começar para que a gente tenha forças para buscar esse reino dos céus, que Jesus Cristo contou através dessa palavra. Em Lucas 14:15, ele relata: ouvindo essas coisas, um dos que se reclinavam no triclínio, né? Triclínico, né? Eles ficavam, porque naquela época não tinha as mesas que tinha hoje, né? Eles se reclinavam, apoiavam um braço numa poltrona e com a outra ia tirando. Ou então em coisas improvisadas, né? E um desses que estava ouvindo Jesus Cristo falar, ouvindo essas coisas, um dos que estava reclinado nesse triclínico, né? Disse-lhe: feliz quem comer o pão do reino de Deus. Depois que Jesus Cristo falou, e ele chegou e disse: olha, feliz de quem comer o pão do reino de Deus. Nós não podemos entender que seja o pão, esse pão que a gente come, para alimentar o corpo físico. Não. Jesus Cristo veio nos alimentar o espírito, não o corpo, porque, como nós já falamos, o corpo não pensa. Quem pensa é o espírito. O nosso cérebro é um computador em que o espírito se utiliza para dar todos os comandos ao corpo. Ou quase todos. Por quê? O coração bater não precisa do espírito. Para fazer a digestão não precisa do espírito, de forma alguma. Porque se precisasse do espírito, nós não teríamos condições de sair do corpo à noite, através dos desdobramentos. Então nós chamamos isso a vida orgânica. Então o espírito veste esse escafandro carnal para viver as experiências que ele precisa aqui na Terra. Então é importante. Então essa pessoa que estava participando, que estava ali com a multidão, né? Feliz quem comer o pão do reino de Deus, que Jesus Cristo estava oferecendo não para o corpo, mas para a alma. Ele veio nos consolar, ele veio nos fortalecer para que nós pudéssemos ascender espiritualmente, despertar espiritualmente, certo? Por quê? As coisas materiais, eles são importantes, as nossas conquistas materiais são importantes, mas só que tudo que é aqui no mundo pertence ao mundo. E nós vamos ter que deixar um dia. Ninguém leva nada. Foi por isso que Jesus Cristo disse que nós devemos amontoar os nossos tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destrói, os ladrões não desenterram e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou então, se nós não somos desse mundo, nós não somos desse mundo.
nós estamos apenas de passagem. Ou então nós podemos usufruir as coisas desse mundo, mas também precisamos viver as experiências espirituais. Eu digo sempre aqui, nós devemos equilibrar os dois pratos da balança da vida, o prato material e o prato espiritual. Certo? Nós só levamos o que cabe dentro dos nossos corações. É aquilo que a gente faz em favor do próximo. Como eu já falei na parábola passada, né? Do bom samaritano, né? O do samaritano, que é o meu próximo, é o que está bem na minha frente. Esse é o meu próximo. E eu tenho uma grande oportunidade de praticar a caridade, porque sem praticar a caridade não há evolução. Não há evolução. Sem amor ao próximo, não há evolução. Porque para nós evoluirmos, nós temos que sair dessa sintonia, dessa frequência que nós estamos ainda, guardando mágoa, ódio, rancor dentro dos nossos corações. Então é uma frequência não muito boa. E ela pode piorar se eu insistir em viver assim. Porque Jesus Cristo ensinou de totalmente diferente. Quando alguém quiser vos bater numa face, apresentai também a outra. Isso ele quis dizer o quê? Que nós não devemos retribuir o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Nós precisamos exercer esse perdão que existe dentro de cada um de nós. É muito importante isso para nós. O perdão, o amor, a caridade faz com que nós nos elevemos a nossa frequência. E quando a gente eleva a nossa frequência, nós vamos o quê? Estar com espíritos, ou com os anjos, que já passaram pelo que nós estamos vivendo. Certo? Bom, então Jesus Cristo, em Mateus 22:1, ele diz, e respondendo Jesus de novo, falou em parábolas, dizendo, era costume Jesus Cristo falar por parábola, várias e várias e várias parábolas. Por quê? Os próprios profetas, na época, era o costume se falar por parábola, contar uma história. E dentro dessa história, um fundo moral. Em todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo possui um fundo moral. Ele sempre quis nos dizer, nos tocar o coração para esse reino dos céus, para a vida espiritual que nós estamos precisando viver mais. Viver mais. Então, ele começou. No versículo 2 de Mateus, né, ele diz o seguinte, o reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez o casamento do seu filho. Quantos casamentos Jesus Cristo não presenciou nesses 33 anos que ele viveu aqui na Terra? Quantos casamentos? A gente deve se lembrar das bodas de Caná, que foi um dos primeiros casamentos que ele foi com a sua mãe e ele transformou água em vinho. Então, quantos casamentos? Então, ele resolveu fazer uma comparação do reino dos céus a um homem que fez o casamento do seu filho, que preparou o casamento do seu filho. E que nós podemos levar no sentido mais profundo, que esse casamento é o nosso com o nosso Senhor Jesus Cristo. É nós nos casarmos com os seus ensinamentos, com as suas propostas, com os seus exemplos. É esse casamento que nós estamos procurando, que nós precisamos viver, precisando nos esforçarmos o tempo todo. Então, ele começou. É semelhante ao reino dos céus a um homem que fez o casamento do seu filho. Então, Deus mandou Jesus Cristo para esse mundo aqui para que nós nos casássemos através dos seus ensinamentos e dos seus exemplos. Até agora, nós não conseguimos ainda. Bom, e o que foi que esse homem, né, esse Senhor, que na verdade o sentido mais profundo é Deus, né, enviou seus servos a chamar os convidados para o casamento e não quiseram vir. Quer dizer, ele preparou a festa para o casamento do seu filho, mandou chamar os convidados e os convidados não quiseram vir, de forma alguma.
Porque outros convidados nós vamos encontrar em Lucas 5, 9, 59. Jesus Cristo disse para um: segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. E em Mateus 8, 22, ele diz: segue-me. E ele disse que simplesmente que desejava participar da herança lá dos seus pais, né? Porque seus pais haviam desencarnado, haviam morrido, né? Então, Jesus Cristo, depois de Lucas 14, 18, né? Que cada um começou a se desculpar, né? Cada um começou a se desculpar. O primeiro disse: comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço ter-me por excusado. Quer dizer, ele mandou os convidados. Ele mandou os convidados, que foram justamente os profetas, que vieram antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Os profetas vieram antes. Nos chamar os convidados. Os convidados, quem? Aqueles que já pregavam, que já falavam em nome de Deus, falavam os mandamentos, as leis de Deus e tudo mais. Porque esses aí já conheciam mais ou menos, vamos assim dizer. Então, vocês vão, falou para os servos, olha, vocês vão chamá-los, né? Mas o primeiro disse: olha, eu não posso ir agora, porque comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Quer dizer, ele estava, o interesse dele maior naquele momento era o ganho, era a conquista do bem material, do campo que ele havia comprado, e não atender ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele falou aí na parábola do Senhor. Olha, não posso ir porque eu comprei um campo. Bom, então no item 19 de Lucas 14, 19, eles abordaram os primeiros disseram que tinha comprado um campo e não poderia ir. Abordaram o segundo e ele disse: comprei 5 juntas de boi, irei examiná-lo, peço também ter escusado. Peço para não ir. Porque por causa de 2 juntas de boi que ele comprou, que é uma coisa material, ele se escusou de participar do casamento do filho desse senhor. Quer dizer, esse casamento é o casamento com o nosso mestre amado. Está na mesma sintonia dele, na mesma frequência dele, sentindo as suas energias, o seu amor todo. E ele deixou por 2 juntas de boi, esse, e o outro porque comprou um campo. E na terra, nesse momento, quantos estão deixando? Porque todos nós somos convidados. Não tem nenhum que não seja convidado. E sempre nós temos uma desculpa. Por quê? Porque nós estamos mais seduzidos pelas coisas do mundo. Pelo mundo que nós estamos vivendo hoje, porque nós tocamos e vemos. Aí quando a gente fala do reino dos céus, que a gente não vê e ainda não sentiu, não, meu amigo, eu vou deixar isso aí para lá, eu vou primeiro o quê? Cuidar das minhas juntas de boi e dos meus campos. Melhor para mim. Quer dizer, nós acreditamos mais naquilo que nós tocamos, é como São Tomé. E o tempo vai passando. Os bens materiais não nos proporcionam a alegria que nós queremos, a felicidade que nós queremos, a paz que nós queremos, e vivemos hoje numa humanidade onde as enfermidades se multiplicam a cada momento. E enfermidades psicológicas, aumentando cada vez mais, que são as mais difíceis de serem curadas, porque não depende do terapeuta, não depende do psicólogo, que o psicólogo não pode fazer pelo seu paciente. Ele pode instruir,
Ele pode muito bem, através das técnicas, ajudar no despertar daquele paciente. Mas ele é quem deve fazer os esforços. Aí a pessoa chega e diz, sim, mas existem os remédios. Muito importante, os remédios. Mas os remédios não tratam os sentimentos. Os remédios tratam os efeitos provocados pelo corpo físico, as depressões. Por quê? Porque deixam de haver as sinapses. E quando você toma um antidepressivo, as sinapses começam a se fazer novamente. Aí a pessoa sente aquele ânimo, aquela coisa, aquela vontade de viver e tudo mais. Que são feitas as sinapses cerebrais. Mas se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, vai ficar tudo da mesma coisa. Do mesmo jeito. Eu costumo dizer, quem assiste às minhas lives, que ninguém pode fazer por nós. Só nós mesmos podemos fazer. Para que seja uma virtude nossa. Para que seja uma conquista minha. Porque se os outros fizerem por mim, qual é o mérito que eu vou ter? Qual é a experiência que eu vou ter? Nenhuma experiência. De forma alguma. Então tudo que nós estamos vivendo hoje são experiências. As experiências negativas também nos ajudam porque é uma colheita. As experiências positivas, da mesma forma, nos capacita, nos fortalece para que nós, a cada momento, a cada instante, tenhamos mais determinação, mais vontade, mais motivação para seguir em frente. Bom, 2 recusaram. Bom, eu comprei um campo e vou ter que olhar. O outro chegou e disse, eu comprei 2 juntas de boi e não posso ir. E o terceiro disse, casei-me por isso, não posso ir. Quer dizer, são as desculpas que nós inventamos ou criamos para não caminhar com Jesus Cristo, para não chegar a esse reino dos céus. Porque Jesus Cristo disse que está dentro de cada um de nós e que nós só vamos conseguir através do autodescobrimento. Vocês estão entendendo, né? Quer dizer, somos nós que estamos deixando para amanhã, para depois. Há quanto tempo nós estamos deixando para amanhã, para depois? A pessoa às vezes pode chegar e dizer, eu estou num momento tão bom da minha vida e tudo mais, então está dando tudo certo. Tudo bem. Mas temos que saber que coisa certa é essa. Se nós não estamos voltados somente para as coisas do mundo, que pertencem ao mundo, na verdade, só pertence ao mundo, não pertence a nós. É um empréstimo, como Jesus Cristo falou na parábola do administrador infiel e na parábola dos talentos. Eu digo sempre que tudo que nós precisamos está no Evangelho, as explicações. Bom, os servos simplesmente depois das recusas, ninguém quis vir. Cada um preocupado com as suas coisas materiais. Cada um preocupado com as suas coisas materiais. E devemos nos lembrar o que Jesus Cristo disse, que o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a sua cabeça. Uma pedra onde reclinar a sua cabeça. Sabemos da história também de Paulo de Tarso, que era uma pessoa de posse, mas ouvindo o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco, procurou seguir o Mestre amado. Foi por isso que Jesus Cristo, quando mandou os apóstolos para a aula prática, ele mandou os 12 apóstolos, que ele seguisse, que não levasse nem ouro, nem prata, nem 2 túnicas, nem 2 bastões, porque o trabalhador é digno do seu próprio salário. Quer dizer, nós não podemos, na verdade, servir a 2 senhores. Nós não podemos. Porque aquele que tem, eu não estou condenando aquele que tenha condições de forma alguma, mas aquele que tem os seus bens materiais,
e que tem muito, ele vai fazer o quê? Ele vai usar todo o seu tempo para aumentar cada vez mais o seu patrimônio. E vai esquecer de fazer os investimentos espirituais. E quando chega o momento de partir, aí ele vai comprovar de que aquilo ali nunca lhe pertenceu. Ele apenas usou. Então, como eu já falei do início aqui da live, nós precisamos equilibrar os dois pratos da balança da vida, o prato material e o prato espiritual. Nós somos eternos. Nós já estivemos aqui nesse mundo várias e várias vezes. Várias e várias vezes. E ainda vamos estar até a regeneração. Porque a regeneração do mundo só acontecerá no ano 2000, completamente, 2999 e vai 9 para frente. Essa regeneração. Mas diz os Espíritos que em 2057 a humanidade já começará a sentir essa regeneração. O que é, na verdade, a regeneração? A regeneração não do mundo físico, mas dos habitantes desse mundo. A regeneração é nós ouvirmos, certo? É nós ouvirmos as propostas. A regeneração do mundo é nós ouvirmos as propostas que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Porque Ele disse, olha, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então não vai adiantar vocês esperar que as leis de Deus possam mudar. Não vão mudar de forma alguma. Nós é que precisamos mudar. Bernardone, olha, o dinheiro realmente ele tem mais serventia fora dos bancos. Por quê? Você realmente falou correto, né? Porque hoje a lei maior é a lei da caridade. Hoje, se todos nós aqui nesse mundo fizéssemos a caridade, fizéssemos aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar, não haveria fome no mundo. Não haveria. De forma alguma. Certo? Porque nós vivemos num mundo hoje capitalista. Que a pessoa só pensa cada vez mais multiplicar os seus bens materiais. Mas como eu já falei, os bens materiais pertencem ao mundo e nós não somos do mundo. Precisamos entender isso. Bom, então os servos chegaram e disseram, os servos contaram tudo isso ao seu Senhor. Senhor, não adiantou nada, Senhor. Aqueles que tu mandou que nós fôssemos convidar para a festa do teu filho, do casamento do teu filho, nenhum quis vir, de forma alguma. Cada um, Senhor, inventou uma desculpa e acabou-se. Nós estamos aqui, Senhor, não veio ninguém. Não veio ninguém. E o que é que vocês acham até agora para essa festa? Que é a festa da redenção, da paz, da felicidade plena. Vocês acham que tem muitos convidados nessa festa? Vocês acham que tem muitos convidados? Porque até agora aqui ninguém quis ir, de forma alguma. Cada um inventou uma desculpa. Bom, mas vamos lá. Depois que eles contaram tudo para o seu Senhor, né? O seu Senhor, de novo, envia outro, isso Jesus Cristo contando a parábola. De novo envia outros dizendo, dizei aos convidados, eis que preparei meu almoço, meus touros e cevados estão abatidos e tudo preparado. Vinde ao casamento. Há quanto tempo? Há quanto tempo Deus espera para que nós participemos dessa festa, da felicidade, da paz? Há quanto tempo? E nós só deixando para amanhã, para depois, para amanhã, para depois. Até quando? Até quando? Nós vamos suportar os sofrimentos, os desesperos, as angústias, as depressões, as tristezas. Até quando? Porque não há alegria, não há paz, não há felicidade sem caminhar com Jesus Cristo.
sem nós chegarmos a esse reino dos céus que ele veio nos anunciar. Se ele é a luz do mundo, se ele é o caminho, se ele é a verdade, se ele é a vida, então, se eu não caminhar com ele hoje, eu vou ter que caminhar amanhã. E se eu deixar para caminhar amanhã, eu posso sofrer muito, muito, muito hoje. Então é melhor a gente refletir melhor no que nós já fizemos, das oportunidades que nós já perdemos, dos campos que nós já compramos, das juntas de boi que nós já compramos e pedimos para não participar da festa de noivado, de casamento, né? Bom, eles, porém, depois que o Senhor disse, agora vocês vão de novo, porque a festa já está preparada, está tudo preparado. Tudo preparado. Eles, porém, não ligando, foram para o seu campo, e outros para os seus negócios. Existe uma parábola contada por Jesus Cristo, eu acho que muita gente conhece, das 10 virgens, ou também conhecida como as virgens loucas, porque elas estavam esperando pelo noivo. Só que dessas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 não eram. Então estavam as 10. Quando o noivo, meia-noite, o noivo bateu à porta. E 5 que eram prudentes carregavam nas suas lamparinas, vamos assim dizer, o óleo. E as lamparinas se manteram acesas. E saíram e entraram para o noivado com o noivo. As outras 5, quando foram olhar para as suas lamparinas, elas estavam secas porque não tinham óleo. Não tinham óleo, não tinham azeite. E pediram para as outras 5 emprestar. Ele disse, olha, não dá para mim, se eu emprestar não vai dar também para mim. Isso quer dizer, cada um vive as suas próprias experiências. Aí as prudentes disseram para as imprudentes, vai lá na cidade e compra o óleo. E depois vem. Elas foram. Quando elas voltaram, o noivo já tinha partido. Então, esse azeite que nos mantém, para manter essa luz acesa, são as das virtudes. Então, só as 5 virgens, as 5 primeiras virgens eram prudentes, as outras não. Precisariam conquistar esse azeite, e esse azeite a gente conquista através das experiências, para que a nossa luz possa brilhar. Foi o que Jesus Cristo, que brilhe a vossa luz, porque nós somos luz. Certo? Então, essa parábola também, ela ajuda no entendimento dessa parábola das bodas. Então, para que nós cheguemos a esse noivado, a esse reino dos céus, é através das nossas virtudes, é que nós vamos fazendo com que essa luz brilhe de dentro para fora. Porque enquanto nós não brilharmos essa luz, nós podemos tropeçar, nós podemos cair, nós podemos nos iludir. E Jesus Cristo disse, olha, quem anda comigo não anda em trevas. Ou então, se nós estamos nas sombras, nas trevas, é porque nós queremos. Porque Jesus Cristo disse que quem anda com ele não anda em trevas, não. De forma alguma. Certo? E se ele disse, quem é que pode contradizê-lo, né? Bom, então eles simplesmente foram e novamente não foi atendido o pedido desse Senhor. Novamente. E os outros
que foram justamente convidar, chamar esses convidados, e outros, prendendo os servos dele, o ultrajaram e o mataram. E o mataram. Quer dizer, usaram de violência. Quer dizer que são aqueles que eles acham que estão certos. Aqueles que acham que são deuses. Os Césares daquele tempo achavam que eles eram Deus. Deus era eles. Você vê onde chega a vaidade do próprio ser humano, se dizer que é Deus. Ele é o Deus maior. Então, esses servos que o Senhor mandou, foi justamente quem? Os profetas. Quantos profetas não foram mortos? Porque os primeiros a propagarem os ensinamentos de nosso Pai maior foram justamente os profetas. E quantos não morreram? Quantos profetas não morreram? Por quê? Porque eles vieram convidar todos nós para esse festim de núpcias, ou para as bodas. E muitos foram mortos, como o próprio Jesus Cristo foi morto. Não? Bom, o rei ficou chateado, né? Ficou chateado pela segunda vez, ele mandou convidar os convivas, né? E eles não quiseram, de forma alguma. Quer dizer, nós estamos rejeitando a vida que nós desejamos viver, porque nós não vivemos a vida que nós queremos viver, mas a vida que nós precisamos. Nós estamos rejeitando a felicidade que nós estamos procurando. Nós estamos rejeitando a paz que nós estamos procurando, seduzido pelas coisas do mundo. Porque as coisas do mundo, como o próprio Jesus Cristo disse, minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não vou dou como o mundo dá. Os bens materiais, o poder, as condecorações do mundo não têm condições de nos oferecer a paz que nós precisamos viver. Não tem condições. Só quem tem condições de nos oferecer essa paz, essa felicidade, são as nossas conquistas morais, as nossas conquistas espirituais. E foi justamente isso que Jesus Cristo veio nos anunciar. Bom, então eles voltaram novamente. Então o Senhor disse ao servo: o casamento está preparado. Os convidados, porém, não eram dignos. Não eram dignos. Mandei quantas vezes? Cada um, e usar até de violência. Então Lucas 14:21 diz: então, insatisfeito, o dono da casa, do universo que é Deus, disse aos seus escravos: sai depressa às ruas e vielas da cidade e introduz aqui os mendigos e aleijados, cegos e coxos. Por que eles mandou convidar agora os cegos, coxos, mendigos, aleijados? Porque eles, nesse sofrimento, resignados, muito deles, têm mais facilidade de ouvir o chamamento de nosso Pai Criador para participar das bodas. Porque aquele que está no bem bom, está envolto de coisas materiais, aquelas coisas caras, aquela coisa toda e tudo e tal. Bom, meu amigo, é o que eu estou vendo, o que eu estou tocando. Vai alguém lá falar do Evangelho para ele, que ele vai ouvir? Não vai, de forma alguma. Se ele estiver na beira da sua piscina, nesse momento, tomando seu uísque e tudo mais, e a pessoa chegar a falar de Deus, falar das parábolas e tudo mais, o que é que ele vai dizer? Não, pá, vamos deixar isso para depois. É assim que a gente vai deixando para depois. Certo? Então, bom, se os convidados não quiseram vir, convidados são aqueles que conhecem, que estudam, que pregam, que conhecem o Evangelho, conhecem as leis de Deus.
Então foram os primeiros a ser convidados. Porque eles já conheciam, já falavam de Deus. Mas nenhum deles quis. Não, meu amigo, eu falo de Deus, mas primeiramente as minhas coisas materiais, os meus bens, o prazer material. Tá? Bom, então os servos agora saindo, e em Mateus 22:10, saindo aqueles escravos para as estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Encheu-se a sala de convívas. Na verdade, nós sabemos que não existe o mal. Certo? O mal mesmo. Porque se existisse o mal, teria que ser criação de Deus, porque só existe um Criador. Só existe um Criador. O que nós podemos utilizar é dessa energia, e pelo poder mental que nós temos, nós poderemos muito bem fazer essa manipulação através do nosso mental, certo? Carregar essas energias para atingirmos os nossos irmãos. Quando eu tenho raiva de alguém, o que é que eu vou fazer? Primeiramente eu vou pensar, eu vou atrair as energias, e vou manipular essas energias, e depois eu vou materializar isso. Eu vou procurar briga, eu vou procurar matar, eu vou procurar dificultar a vida dessa pessoa. Tudo no universo é energia criada por Deus, é o fluido cósmico universal. Eu dou sempre o exemplo, é como uma água. Uma água, quando a gente limpa muitas coisas, ela se torna imprópria para o consumo humano. E depois dela passar pela uma estação de tratamento, ela não se torna potável de novo, porque foi retirado todos os resíduos negativos daquela água, e ela se torna potável de novo. Porque senão, nós que já fizemos o mal muitas vezes, se nós não tivéssemos condições de fazer toda essa preparação, essa reciclagem dessa água, nós não teríamos condições de chegar nunca a esse reino dos céus. Nós nunca chegaríamos. Ou então nós temos condições. Se hoje eu faço o mal, amanhã eu posso fazer o bem. O mal é uma frequência negativa. O bem é uma frequência positiva. A gente escolhe o que quer, na verdade. Certo? Bom, quando ele diz, né, maus e bons, encheu-se a sala de convidados. Pronto. Encheu-se a sala de convidados. E disse os servos, né, Senhor, feito o que mandastes, ainda há lugar. Ainda há lugar. Quer dizer, que festa é essa, né? Que bodas é essa, né? Que bodas é essa? E disse o Senhor aos servos, né? Sai pelas estradas e atalhos e obriga a entrar, para que se encha a casa. Para que se encha a casa. Ou então, o que foi que ele disse? Pelos atalhos e obriga-os a entrar. Obriga o quê? Nós costumamos despertar para as coisas de Deus depois do sofrimento, depois das dores, depois das desilusões, depois das decepções da vida. A dor nos obriga, entre aspas, né? Nos ajuda, na verdade, a nós aceitarmos esse convite para as bodas. Se não existisse a dor e o sofrimento, como é que a gente saberia? Porque a dor e o sofrimento nos revela que algo está errado. Algo está errado. Não está certo e precisa ser mudado. Mudado. E nós precisamos mudar. Certo? Bom, pois digo-vos que nenhum dos homens convidados me provará o jantar. Nós não podemos levar ao pé da letra, porque todos nós vamos participar dessas bodas. Todos nós somos filhos de Deus.
Como é que Deus vai deixar, se eu estou querendo participar? Se eu estou querendo participar, eu estou vivendo dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus, dos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Por que é que eu não vou entrar? Vou entrar sim, para essa festa das bodas. É por isso que nós não podemos levar muita coisa do Evangelho ao pé da letra. Porque se a gente for interpretar ao pé da letra, pois digo-vos que nenhum dos homens convidados me provará o jantar. Pode ser naquele momento, mas depois provará sim. Provará sim. Porque como é que Deus, sendo o poder maior, ele vai deixar um filho dele sem participar dessas bodas? Não vai deixar de forma alguma. Agora, a decisão é nossa. Se eu quero chegar amanhã ou depois no reino dos céus, ou daqui a 10, 20 mil encarnações. Vai depender de mim. Vai depender de mim. Eu tenho meu livre-arbítrio. Ah, mas o livre-arbítrio, ele não é tudo, não. O livre-arbítrio não quer dizer que se eu não quiser encarnar, eu não encarno. Não tem disso, não. O livre-arbítrio, ele só vai até onde é a lei do progresso. Porque o que impera mais é a lei do progresso. Quando chega o momento da gente reencarnar, por exemplo, como um mendigo, a gente reencarna. Quando chega o momento da gente reencarnar com problemas visuais, a gente encarna. Quando a gente chega o momento da gente de reencarnar com problemas mentais, síndrome de Down, autista, aquelas coisas tudinho, a gente encarna. Porque se for perguntar para a gente não, vou deixar para amanhã, para depois. Não, mas diante da lei do progresso, porque Jesus Cristo disse que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, ou então todos nós chegaremos, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. De ver Pilates, né? Existe a dor evolução, certo? Mas existe aquela dor que apenas nos ilude. Por exemplo, você chegar no final do ano, a pessoa chegar, né, no final do ano, e porque não teve condições de trocar de carro, aí sente aquela dor, aquela tristeza danada porque o vizinho trocou, entendeu? Isso aí não é dor, é evolução, não. Não é sofrimento, é evolução, não. Certo? Então a gente tem que saber qual é a dor, qual é o sofrimento realmente que está nos fazendo evoluir. Não é qualquer dor, não é qualquer sofrimento. Certo? Bom, então foram todos convidados, vamos assim dizer, uns à força. Entrando o rei, porém, para ver os convidados, viu aí um homem não vestido com a roupa nupcial. Com a roupa nupcial. Quer dizer, vocês devem se lembrar. Vocês devem se lembrar que ele chamou primeiro, os primeiros não foram, os segundos não foram, que foram os convidados. Depois mandou chamar todos os pobres, miseráveis e tudo mais e tal. Certo? Mas só que depois, quando o rei desceu para olhar os convidados e tudo mais, ele viu o homem que não tinha a roupa nupcial. A roupa nupcial representa o quê? O perispírito limpo de qualquer nódoa, de qualquer mazela. Quer dizer, um que não estava na frequência, que não tinha condições de participar da festa dessas bodas. Da festa dessas bodas, certo? Então disse, companheiro, como entraste aqui não tendo a roupa nupcial? Como você entrou? Isso mostra o quê? Que para nós chegarmos nesse reino dos céus, para participar dessa festa das bodas, é necessário que nós tenhamos essa roupa nupcial. Quer dizer, que o nosso perispírito esteja limpo, esteja brilhoso. Se tiver todo cheio de nódoas e tudo mais, não entra nessa festa, nessas bodas, nesse reino dos céus. E para entrar precisa se bater na porta estreita. Se bater na porta larga não vai, nem para a festa dessas bodas e nem também para o reino dos céus. Tem que bater na porta
estreita e caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo. Então o rei disse aos servos: amarre as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. Quer dizer, bem duro, né, para essas palavras e tudo mais, né? Coisa que Deus não vai fazer isso com seus filhos. De forma alguma. Nós não fazemos isso. Por isso que nós não podemos interpretar ao pé da letra. Isso quer dizer o quê? Que esse espírito vai precisar reencarnar mais ainda, pode passar pelas dores, pelas trevas, pode muito bem sofrer e tudo mais para chegar a ter essa roupa nupcial. O sentido mais profundo é assim, para se chegar, certo? Então, o que nós estamos aqui fazendo aqui nesse mundo, nesse momento, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo? Justamente preparando essa roupa nupcial. Porque se nós não tivermos essa roupa nupcial, nós vamos ser retirados. Mesmo que a gente chegue lá, entre lá como um intruso, nós vamos ser retirados, como disse aqui a parábola. Amarre os pés e as mãos e lançai as trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Quer dizer, meu amigo, volte para os ciclos reencarnatórios. E os ciclos reencarnatórios nós passamos pelas trevas, pelos sofrimentos, pelas dores e tudo mais. Então é dessa forma que a gente conquista essa veste nupcial. Porque senão não dá para estar, não dá para participar dessa festa. Meu amigo Dr. Jonas Moura, muita paz, meu amigo. Vamos daqui a pouco convido aí vocês para a live do nosso irmão, Dr. Jonas Moura, que vai falar sobre o protocolo, né, dele. Vocês podem acessar, né, daqui a 8 horas começa a live do nosso irmão e nosso amigo, viu? Certo? Então, precisamos estar atentos. Aí, para concluir, ele diz o seguinte: muitos, pois, são chamados, poucos são os escolhidos. Na verdade, todos nós somos chamados. Nós é que não nos escolhemos. Como é que nós vamos nos escolher? Pela prática da caridade, do amor, do perdão, da humildade e da simplicidade. Devemos nos lembrar que Jesus Cristo disse que os primeiros aí no mundo, os primeiros aqui na terra serão os últimos no reino dos céus. E os últimos aí na terra serão os primeiros no reino dos céus. E que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, estudando o Evangelho versículo por versículo, nós vamos entender que somos nós mesmos, através dos ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, é que nos fazemos felizes. Eu não fui feliz até agora, porque nós não fizemos ainda o bastante para ser feliz. Precisamos fazer mais, cada vez mais. A felicidade existe? Existe, sim. Porque senão não teria sentido Deus nos criado para que nós não sejamos felizes nunca. Não teria sentido disso, porque nós que somos imperfeitos queremos a felicidade dos nossos filhos, e Deus, que é a perfeição absoluta, não iria querer a nossa felicidade. Agora a felicidade não vem sem luta, não. Não vamos esperar cair do céu, não. Mas é porque Deus é tão bom e tudo mais. Ele é bom, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ou então, se nós queremos ir aos céus, é preciso que nós aumentemos as nossas vibrações. As nossas vibrações. Aí sim nós vamos chegar a esse reino dos céus. Certo? Então a parábola das boldas é assim, é um convite que nós estamos rejeitando há muito tempo para participar desse convite. Certo? Há muito tempo nós estamos sendo convidados para a festa das boldas e recusamos, preocupados com o quê?
com o campo, com a junta de boi, com as coisas materiais, e o tempo vai passando. Que nós realmente despertemos. Basta nós ouvirmos o chamado do nosso Mestre amado quando diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, meu fardo é suave, e sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome, aquele que beber da minha água jamais terá sede, aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim mesmo morrendo viverá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra, todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Não vamos deixar passar mais tempo para aceitarmos o convite das bodas, para participarmos desse banquete de felicidade e de amor e de paz. Então que Deus nos abençoe e nos fortaleça a todos nós nesse momento. Então, gratidão a todos por estar conosco nesse momento. E renovo o convite para no próximo domingo nós estarmos aqui novamente, procurando aprender mais e caminhar, e nos esforçando para caminhar com o nosso Mestre amado, certo? Então, gratidão a todos e muita paz. Que Deus nos abençoe.